Olá, meu nome é Francisco Vorcaro, sou acupunturista, fitoterapeuta, especialista em tratamento de dor, mais especificamente pela anestesia por acupuntura e também em tratamento de doenças neurológicas, com ênfase em doenças neurológicas degenerativas, esclerose múltipla, lateral amiotrófica, miastenia graves, doenças dessa natureza. Muitas pessoas me perguntam, como assim você faz anestesia por acupuntura? Não existe anestesia por acupuntura. Existe anestesia por acupuntura, foi desenvolvida pelo médico Ruato Diadi, 1600 anos antes de existir o primeiro barbeiro na Europa. Barbeiro eram aqueles médicos, né, que faziam cirurgia de apêndice e que eram rejeitados pela igreja porque eram chamados de bruxo. Então, 1600 anos antes de existir o primeiro barbeiro na Europa, né, o primeiro médico cirurgião, já existia na China o Huatou, que fazia anestesia por acupuntura. Então, hoje, dando início ao programa 10 minutos, um ponto, eu vou falar um pouquinho sobre a anestesia por acupuntura e vou ensinar uma dica de anestesia por acupuntura que vocês podem usar no consultório de vocês. Muito bem. Qual que é a indicação dela na clínica da dor hoje em dia? A indicação dela é de controle da dor para realização de procedimentos cirúrgicos. Muitos alunos meus, por exemplo, dentistas e veterinários, já usam os protocolos de analgesia para cirurgia e também em tratamentos de dor, onde o tratamento convencional não tem um efeito tão eficiente. Muito bem. E qual é a diferença da analgesia, né, da anestesia por acupuntura, para o tratamento convencional da dor pela acupuntura? A diferença é que estes procedimentos foram desenvolvidos para neutralizar o avanço dos fatores patogênicos causadores da dor. Então, os protocolos de analgesia por acupuntura não são simples protocolos de tratamento da dor. Eles estudam precisamente a afinidade dos pontos com as partes do corpo e, através da combinação destes pontos, se promove a analgesia e, mais intensamente, a anestesia por acupuntura. Vocês podem, por exemplo, pegar um artigo de anestesia por acupuntura, um artigo científico, e vocês vão ver que nesses artigos muitas vezes se relata o seguinte: infelizmente, o efeito da analgesia é limitado na questão de espaçamento de duração, né? No tempo de duração. Eles relatam que o tempo de duração da analgesia é pequeno por causa do uso do eletroestimulador. O que está de errado nisso? O estudo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Os estudos científicos já insinuam, né, já namoram o efeito do IG4 como o ponto de maior produção de opioides no corpo. O opioide é um analgésico natural produzido nas terminações nervosas. Muito bem. Então, o IG4 enche o sistema nervoso de opioides e ele elimina a dor. Muito bem. Pronto. Só que, na visão da acupuntura, na visão da medicina chinesa, que não é muitas vezes levado em consideração, o IG4 tem afinidade com a cabeça, com a face, com a região nasodentária aqui, né, superior, quer dizer, os sinos e a arcada dentária superior.
Ou seja, ele é um grande produtor de opioides, mas a afinidade do ponto é com a cabeça. Então, ele serve para produzir opioides, ele direciona a produção de opioides, ou a ação dos opioides, para a cabeça. Ou seja, se eu quiser usar o IG4 para tirar uma dor de barriga, ele pode até funcionar, mas primeiro ele vai ter uma ação na cabeça. Ou seja, é como se o efeito fosse da cabeça e depois para a barriga, onde o paciente tem a dor de barriga. Agora, o baço pâncreas 6, ele tem afinidade com a barriga. Então, o efeito dele, a nível de ilustração, é mais rápido na barriga do que o IG4. Então, qual ponto analgésico da barriga mais eficiente? O baço pâncreas 6, o Sun-Indial. Muito bem, então é isso que faz os protocolos de analgesia por acupuntura serem tão eficientes. Não só o efeito clínico do ponto, mas a área do corpo aonde ele vai agir. Para vocês verem a importância disso, eu vou dar um outro exemplo maravilhoso que é do tratamento da obesidade. Muitas pessoas usam o estômago 36 para tratamento de obesidade. Ele é ótimo para reabilitar a musculatura do estomacal, reabilitar a formação de muco estomacal, que protege o estômago dos ácidos digestivos para não ter úlcera, nem gastrite, nem doenças dessa natureza, mas ele é um péssimo ponto para emagrecimento. Por que, Francisco? Poxa, você está deixando a gente doido por causa da área de afinidade dele. Aonde costuma se desenvolver gordura nas mulheres, por exemplo? Debaixo do tecido adiposo, debaixo da pele, aonde a gordura cresce. A afinidade do estômago 36 é com o órgão estômago. Então, o efeito de quebra de gordura está sendo direcionado para o órgão e não para o tecido de gordura, onde deveria estar sendo direcionado o efeito do protocolo. Mas, Francisco, é bom que ajuda a gente a comer a gordura e digerir melhor. Só que nós temos um problema, a gordura não é digerida no estômago. Então, a gente tem esse outro problema, né? Então, é isso que faz a analgesia por acupuntura ser mais rápida e muitas vezes mais eficientes do que os métodos convencionais de tratamento da dor, né? São pontos específicos para uma ação extremamente específica. Por exemplo, se você quebrar a ponta do nariz, é possível fazer um protocolo anestésico apenas para a ponta do nariz. Ou seja, o paciente não vai sentir dor aqui, mas ele pode sentir dor aqui, porque a anestesia está na ponta do nariz. E aí eu vou dar um macete para vocês experimentarem e comentarem aqui nos comentários abaixo sobre os resultados que vocês tiveram. O Bairrui VG20, ele é um ponto de anestesia total do corpo. Como é que eu vou fazer isso? Vou aplicar o VG20 perpendicular e vou acariciar a agulha como se eu tivesse empurrando ela para dentro, mas sem empurrá-la. Experimente e comente aqui embaixo nos comentários o que você achou do programa de hoje. Meu nome é Francisco Borcaro e esse é os 10 minutos, um ponto. Até a próxima.